dando sequência à série de reflexões sobre o livro de Mirdá. No capítulo 10, há um pequeno fragmento digno de ser observado. Mirdá diz: não busqueis recompensa pelo amor. O amor é em si mesmo recompensa suficiente para o amor, assim como o ódio é em si mesmo castigo bastante para o ódio. Essas palavras precisam ser examinadas, compreendidas, discernidas, digeridas, internalizadas e, sobretudo, vividas. Não busqueis recompensa pelo amor, pois o amor é em si mesmo recompensa suficiente para o amor. Essa afirmativa coaduna com a premissa básica do Bhagavad Gita. Toda a filosofia do Bhagavad Gita gravita em torno do reto agir. Krishna comunica a Arjuna que nesta senda de autotransformação, os buscadores tendem a seguir um dos caminhos. O primeiro, Krishna chama o caminho do não agir. O indivíduo, reconhecendo que o mundo é Maya e que ele está sob o torpor, a embriaguez de avidya, a ignorância, ele percebe que toda ação há de gerar um karma. E por se tratar de uma ação realizada nas trevas da ignorância, as consequências hão de ser inevitáveis. Em decorrência disto, eles optam pelo caminho do não agir. Fazem votos, se tornam sadhus, sannyasis, renunciantes, monges, yogis, vão para o Himalaia, vão para uma gruta, para um ashram, para um monastério, para uma floresta e passam a maior parte do tempo em estado meditativo, contemplativo, em plena inação. Optam pela inatividade, objetivando libertar-se do samsara, do ciclo de renascimentos. Esta via, Krishna chama o caminho do não agir. No outro extremo estão aqueles que agem, não renunciaram ao mundo, mas permanecem no mundo. Geralmente são pessoas que seguem uma prescrição, um dogma, uma doutrina, realizam rituais, deixam-se emoldurar por preceitos pré-estabelecidos. Geralmente são pessoas generosas, caridosas, amorosas, que realizam o bem, porém, o substrato de sua ação é motivado. Realiza o bem objetivando uma recompensa, seja nesta vida ou no porvir. Estão dispostas a morrer em prol de sua fé, a se tornarem mártires, a entregar o próprio corpo
a ser queimado, desde que sejam recebidos por virgens no paraíso. Fazem o bem, mas há um desejo subjacente, há um sentimento de barganha, de troca. Toda ação é motivada, objetiva um galardão, um paraíso ou algum benefício material. Este caminho, Krishna chama o caminho do falso agir. É a ação movida por um interesse. Tudo que se realiza é premeditado, é planejado, objetiva-se alcançar alguma coisa no porvir. Porém, entre esses dois extremos do não agir e do falso agir, há uma via estreita, há um caminho pouco percorrido, pouco trilhado, que Krishna chama o caminho do reto agir. É o caminho que aqueles que o trilham realizam suas ações sem se preocupar com o resultado delas. Eles não optaram pela senda da inatividade e nem foram ludibriados com o caminho da falsa atividade, atividade egóica, atividade que busca massagear o próprio ego ou extrair benefícios das ações realizadas. No caminho do reto agir, a ação não é um meio para um fim, pelo contrário, ela é ambas, meio e fim. Curiosamente, Jesus foi um grande arauto do caminho do reto agir. Ele frequentemente dizia para os escribas, fariseus, hipócritas, que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Tu, porém, quando orardes, não sejais como os fariseus, que gostam de orar no canto das praças, em pé na sinagoga. Nem sejais como os gentios que presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás em secreto, e o Pai que vem em secreto lhe recompensará. Jesus conhecia ambas as sendas, o do não agir e do falso agir. E em decorrência disto, ele advertiu os religiosos da sua época em relação à hipocrisia, às exterioridades, o exibicionismo, cujo objetivo é apenas a satisfação dos próprios interesses. Os religiosos de sua época davam esmolas, mas tocavam trombetas. Tinham prazer em ser elogiados, tidos como piedosos, eram movidos pelo próprio ego, se autossabotavam, submersos no próprio engano.
Mas nessa via estreita do reto agir, nos assemelhamos a uma flor fragrante que partilha o seu almiscar, ainda que esteja em uma região inóspita, pois sua alegria está na partilha. Na senda do reto agir, nos assemelhamos às árvores frutíferas, com frutos viçosos. A árvore não se preocupa se aquele que vai até ela é um santo ou um pecador. Se há uma Mahatma, uma grande alma, ou alguém apequenado pela própria ignorância. Sua alegria está em partilhar, pois reter é perecer. Toda a natureza está em harmonia com o caminho do reto agir. A terra, o reino vegetal, os rios, as nuvens, o sol realizam suas funções sem nenhum objetivo em troca. Mirdhar aconselha os companheiros da arca a não buscar recompensa no amor, pois o amor é em si mesmo recompensa suficiente para o amor. O genuíno amor não visa os seus próprios interesses. O genuíno amor é uma realização em si mesmo. Há uma história sufi por demais interessante. Havia um místico cuja vida era beleza, encanto, êxtase, alegria. Por onde ele passava, uma aura luminosa irradiava. Seus passos eram cânticos altissonantes, tamanha a harmonia que esse místico vivia. Curiosamente, sua presença era perceptível e notória. As pessoas ficavam encantadas, inebriadas em sua presença. Mas havia uma peculiaridade na vida deste homem. Ele não orava, ele não frequentava nenhuma mesquita, não realizava nenhuma prática que pudesse ser designada como religiosa, mas mesmo assim a divindade emanava de seu ser. Este místico era tão singular e atípico que atraiu a atenção do próprio Deus. Deus, vendo que este indivíduo era uma carta viva, lida pelo mundo, alguém que mesmo sem verbalizar uma só palavra acerca de Deus, era um dedo apontado para o desconhecido, para o além-homem, para um estado sublime de consciência, resolveu se manifestar a ele. E em um belo dia, o abscôndito, o incognoscível se revelou a este homem. E Deus elogiou sua conduta e lhe disse: pede o que quiseres e eu lhe darei. Este homem olhou para o Eterno
e agradeceu sua generosidade, porém lhe disse: eu agradeço sua proposta, mas eu não tenho nada a pedir. A minha vida é plena, sou feliz, sou alegre, eu me sinto um homem realizado, não há espaço para nenhum desejo. Deus, reconhecendo que este homem não pediria nada para si, tentou persuadi-lo: percebo que és um homem pleno, mas mesmo não tendo necessidade de nada, você pode pedir algo que beneficie a humanidade, as pessoas que estão à sua volta. Eu posso te dotar com o dom de cura, eu posso te munir com a capacidade de realizar proezas e maravilhas, basta me pedir. E diante de tamanha insistência, este homem fez a seguinte proposta para Deus: tudo bem, eu aceito que vidas sejam abençoadas, porém, com uma condição: que eu não saiba que realizei o bem e a pessoa alcançada por este bem não tenha conhecimento que for através de mim que o milagre ocorrera. Se eu passar em uma localidade e minha sombra fazer com que um cego volte a enxergar, um paralítico volte a andar, um leproso seja purificado de sua lepra, que eu não tenha ciência desta proeza, e a pessoa que for contemplada pelo milagre não tenha nenhuma percepção de que através de mim este milagre ocorrera. Tal homem estava harmonizado no caminho do reto agir. Sua existência não era motivada para um fim. Sua religião era a sua conduta. Não busqueis recompensa no amor. O amor é em si mesmo recompensa suficiente para o amor, assim como o ódio é em si mesmo castigo bastante para o ódio. Recordo-me de uma história rabínica. Um rabino muito piedoso teve a oportunidade de conhecer o inferno e o céu. Quando ele chega no inferno, ele se deparou com algo que lhe deixou aturdido, atônito, perplexo. Ele não imaginava ver aquela cena. Ele se deparou com um grande banquete, comidas, iguarias maravilhosas, um cheiro deslumbrante, prataria, taças, tudo de bom, de aprazível aos olhos, estava diante daquela mesa. Porém, em dado momento, ele observou que havia uma atipicidade. Embora fosse um grande banquete, as pessoas estavam tristes, taciturnas, depressivas, cabisbaixas. E ele tentou buscar compreender o motivo pelo qual aquela tristeza, aquele clima fúnebre pairava. Em dado momento, ele viu algo anômalo. Todas aquelas pessoas tinham o cotovelo invertido, e isto não possibilitava que elas colocassem, ou melhor, levassem
a comida à boca. Em decorrência disto, todos estavam tristes, pois não conseguiam comer, embora estivessem diante de tamanha iguaria. Passada essa experiência, foi-lhe dada a oportunidade de conhecer o céu, o paraíso, o seio de Abraão. Chegando lá, para sua surpresa, ele se deparou com a mesma cena, uma grande mesa, uma iguaria indescritível em palavras, talheres deslumbrantes, vinho, frutas. Só que neste contexto, as pessoas não estavam tristes, estavam exultantes, alegres, regozijantes, em êxtase. E curiosamente, ele se deparou com a mesma anomalia. Todas aquelas pessoas que estavam sentadas à mesa tinham o cotovelo invertido, porém, havia um detalhe. Embora eles não levassem a comida à própria boca, cada pessoa levava a comida na boca do outro, de modo que todos se fartavam. O inferno é quando vivemos limitado ao nosso próprio ego, orbitando o nosso eu inferior. O céu é um ambiente em que há partilha, coinonia, comunhão, uma relação de interdependência. Onde reina o ódio, aí está o inferno. Onde reina o amor, aí está o céu. Céu e inferno não são regiões geográficas, são estados interiores. O amor é recompensa suficiente para o amor. Através do amor, através da ação não motivada, experienciamos o céu. Mas quando vivemos em função do nosso próprio ego, enclausurado em uma vida egóica, experienciamos o inferno. Porque o ódio, que é uma vida entenebrecida nas trevas da ignorância, em decorrência disso é que se odeia, é que se alimenta sentimentos negativos, pensamentos que ficam sendo ruminados, objetivando o mal. Isso faz parte das chamas infernais que nos atormentam. Tal experiência não tem correspondência com o caminho do reto agir. Amor é recompensa suficiente para o amor, assim como o ódio é castigo bastante para o ódio. Compreenda que nesta senda de autodesenvolvimento, expansão da consciência, cuja culminância é a realização última, é fundir a mente ordinária, a consciência extraordinária, é ir da cegueira da ignorância à sobriedade e a clareza de olhar da iluminação. Devemos se desvencilhar do equívoco caminho do não agir e
e do outro caminho que semelhantemente não gerará nenhum resultado, que é o caminho do falso agir, que nos manterá enredados nesta roda de samsara, que nos deixará agrilhoados em Maya, enclausurados na própria ignorância. Espero que estas singelas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e ampliem os horizontes da sua compreensão. Pois, em essência, não há nada a ser conquistado, apenas ignorância a ser removida. Que o Eterno clarifique, elucide o que foi dito na ambiência mais profunda do seu ser. E que a partir do momento, do dia que se chama hoje, você possa encontrar o caminho estreito do reto agir, cuja culminância é experienciar a consciência cósmica. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.